Bom, pessoal, no vídeo anterior nós estávamos procurando a inclinação de uma reta tangente ao gráfico de uma parábola. Ela está desenhada aqui, y igual a x ao quadrado. Deixa eu simplesmente recolocar a coisa. Então, nós procurávamos a inclinação da reta tangente ao gráfico de uma parábola, a curva parábola y igual a x2 no ponto 1, ou seja, o ponto P que nós estávamos considerando no vídeo passado. O que nós gostaríamos de fazer é comprovar que, de fato, quando nós nos aproximamos de x igual a 1, o coeficiente, a inclinação da reta secante se aproximava, aparentemente, de 2. Ou seja, se eu coloco a equação da reta secante como sendo mx mais b, essa é a equação de qualquer reta que não seja vertical, é simplesmente caracterizada, como você sabe, por essa relação linear, onde o m é a inclinação da reta. A percepção que nós tínhamos é que a reta tangente à curva y igual a x2, ou seja, esta curva que aqui está, que é a parábola, no ponto 1, que é o ponto P, é uma reta cuja inclinação é m igual a 2. Essa foi uma percepção que tivemos aproximando a tangente por meio de secantes, no sentido de que o segundo ponto, que a secante cortaria o eixo, cortaria a parábola, seria o ponto Q, e esse ponto foi considerado tão próximo de P quanto pudéssemos imaginar. Bom, o que eu gostaria de fazer agora é tratar esse problema sob o ponto de vista da geometria analítica. Então, simplesmente eu vou considerar uma reta arbitrária, e vou simplesmente impor que esta reta corte essa parábola, ou melhor dizendo, toque essa parábola no único ponto. Se essa reta não é uma reta vertical, ela tem essa equação representada dessa maneira, e eu vou simplesmente equacionar as duas coisas de tal maneira que a reta e a parábola compartilhem o mesmo ponto e um único ponto. Essa seria, então, a maneira de nós tratarmos, sob o ponto de vista da geometria analítica, o mesmo problema que no vídeo anterior tratamos, considerando a tangente como o limite ao qual tende a secante quanto mais e mais nos aproximamos do ponto 1. Então, vejamos como poderíamos fazer a coisa. Então, eu tenho que, no ponto 1, eu vou ter uma reta tangente à parábola, ou seja, passando pelo ponto 1, onde o x das duas equações seria o mesmo, seria x igual a 1, e o y associado também seria o mesmo. Então, nós vamos equacionar a coisa dessa maneira. Y é igual a x ao quadrado, é simplesmente igual ao y associado à reta correspondente ao mesmo x, que seria mx mais b. Eu vou simplesmente resolver uma equação baseado no fato de que eu tenho o mesmo ponto para a parábola e a reta. Bom, se eu coloco essa equação da seguinte maneira, veja só, eu vou simplesmente passar esses dois termos para o lado esquerdo, eu vou ter a seguinte coisa: x ao quadrado menos mx menos b igual a 0. Veja, o que eu tenho aqui é uma equação do segundo grau, e eu gostaria de resolver essa equação do segundo grau para as raízes associadas a ela, ou seja, eu quero determinar quais os valores de x para os quais esse primeiro membro é igual a 0. Ora, toda equação de segundo grau, você tem duas raízes. Eu vou chamar x mais x menos, representando as duas raízes. Então, nós temos aqui uma das raízes, x mais no caso, seria simplesmente menos b. O menos b é simplesmente menos m, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, mas quem é b ao quadrado? É menos m, m ao quadrado, menos 4ac, mas 4ac é simplesmente 4b.
sobre 2A. E o 2A simplesmente 2 vezes 1 aqui. Então essas seriam as duas raízes, o mais correspondendo a esse mais, na frente do discriminante, e o menos correspondente a esse menos. Bom, essa simplesmente é a equação, a solução dessa equação de segundo grau. E eu gostaria agora de determinar o seguinte, que as soluções dessa equação são justamente as abscissas para as quais os pontos em que a reta corta a parábola sejam exatamente os pontos correspondentes a x mais e x menos. Eu gostaria que esse ponto fosse apenas um ponto, ou seja, um ponto de tangência, ou seja, o ponto representado aqui depois, quando colocarmos x igual a 1. Então, se isso é verdade, essas duas raízes devem ter o mesmo valor, já que a reta e a parábola compartilham de um único ponto. Para ter o mesmo valor, eu teria que ter essa raiz quadrada igual a zero. Ou seja, o discriminante deveria ser zero. Então, quando eu estiver com um x para o qual o x seria correspondente a ponto da tangente, eu teria simplesmente que m ao quadrado mais 4b é igual a zero. Ou seja, essa é a relação que deve ser satisfeita para que a reta e a parábola compartilhem apenas um ponto. Mas, isso daqui nos leva então a um 4b igual a m ao quadrado, a menos m ao quadrado, a menos 4b menos m ao quadrado, e que b é igual a menos m ao quadrado sobre 4. Então, simplesmente, essa é a relação entre m e b, quando eu tenho que a parábola e a reta compartilham um único ponto. Muito bem, agora nós sabemos que o ponto que nós estamos interessados é o ponto P, ponto 1, 1, x igual a 1 e y igual a 1. Ora, se eu alimento essa equação que aqui está com esses pontos, eu vou ter a seguinte coisa. Então, eu tenho aqui que o x associado à parábola e à reta seriam exatamente x igual a 1. X igual a 1 para este discriminante aqui igual a zero, ou seja, esse termo seria zero. Então, eu teria simplesmente 1 alimentado aqui, seria igual a m sobre 2. O que me levaria, certamente, a m igual a 2. Então, eu tenho aí que, de fato, a inclinação da reta tangente é m igual a 2. Se eu quiser saber agora a equação total, ou seja, a equação y igual a mx mais b, eu simplesmente alimento esta equação aqui com o m que eu obtive aqui. Ora, se eu fizer isso, eu teria, então, para um m igual a 2, isso implica simplesmente um b igual a menos m ao quadrado, 4, menos 4 sobre 4 com menos aqui dá menos 1, e eu teria então um b igual a menos 1. Portanto, isso me levaria a uma equação cartesiana da reta tangente ao ponto 1, 1, a parábola, como sendo m vezes x, m é igual a 2, x mais o coeficiente linear, que é simplesmente menos 1. Ou seja, essa equação é a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. E, de fato, você veja que o problema equacionado sob o ponto de vista da geometria analítica, de fato, te dá uma inclinação igual a 2 e um coeficiente linear, ou seja, quando x é igual a 0, y é igual a menos 1. Menos 1 seria justamente o ponto onde a reta tangente corta o eixo das coordenadas. Muito bem, isso daqui simplesmente te comprova que a noção intuitiva de você aproximar da reta tangente por retas secantes, ao se aproximar mais e mais pela direita e pela esquerda de x igual a 1, de fato corrobora a seguinte questão:
a inclinação é de fato igual a 2. Bom, no próximo vídeo eu vou tratar um outro problema, que é o problema da velocidade de um corpo, e nós vamos ver que nós podemos definir a velocidade instantânea de um corpo usando uma estrutura, ou pelo menos um tratamento, um cálculo de aproximação muito semelhante a esse que nós usamos anteriormente para se aproximar da tangente usando secantes.